Bem, então, boa noite já a todos. Estamos gravando essa aula apenas para fins de compartilhamento do conteúdo. É a segunda aula do nosso curso de extensão, formação docente e o audiovisual no ensino, que é, como a gente explicou na aula passada, uma colaboração entre diversas instituições no Brasil, no Rio de Janeiro, e a Universidade Metropolitana de Ciências da Educação, no Chile, por meio de um módulo no diplomado correspondente. Pode passar, por favor, Wagner, a tela? Bem, vocês lembram que o curso está dividido em 4 aulas, né? 4 classes, na verdade 5. 5 aulas, já que a gente tem uma aula assíncrona, que foi gravada e também já está disponível, também já foi enviado o link, sobre questões técnicas do audiovisual na aplicação da produção, edição e na aplicação no ensino. Essa aula vocês já podem ir assistindo aos poucos, à medida que vocês tenham tempo e disponibilidade. E hoje, na primeira aula, a gente viu, né, fundamentos do que a gente chama aqui de linguagem cinematográfica, da narrativa e dramaturgia, que são fundamentos importantes para nós entendermos o percurso do curso, né, são uma base, o percurso do curso no que diz respeito a 2 pontos que a gente vai começar a discutir hoje, na segunda aula, que se chama Conheça o seu público, e faz justamente referência aos estudos sobre o espectador, por meio de um conceito que a gente tem trabalhado já há alguns anos nas pesquisas, que é o conceito de modos de endereçamento. Tá? Então, a nossa aula de hoje, ela vai trazer as primeiras conexões dos estudos sobre o audiovisual, da linguagem cinematográfica, narrativa, dramaturgia, com justamente a sala de aula, a sala de classes, né? Com o ensino. E essa conexão é uma conexão que vai sendo desdobrada nas 2 aulas seguintes, tá bom? Pode passar, Wagner. Bem, se vocês se lembram, na aula passada, a gente fez uma proposta livre e informal, né, de atividade para vocês desenvolverem essa semana, né, que era justamente assistir a um filme e tentar ver se vocês conseguiram identificar alguns daqueles conceitos, né, daquelas ideias que a gente discutiu e apresentou na aula passada, né? Por exemplo, a ideia de corte plano, né? A ideia de estrutura dramatúrgica em 3 atos, né? A gente pediu como um exercício informal, né, e livre, para vocês justamente exercitarem essa habilidade de olhar um filme não só como um espectador que quer se divertir, se entreter com a ação, a narrativa, os personagens, né? Os efeitos, etc., mas que também começa a perceber como os filmes são construídos e como eles constroem um lugar específico de onde o espectador deve favoravelmente ver esse filme, né? Então, a gente propôs essa atividade, queria saber e pergunto agora se alguém fez, né, esse exercício livre e se gostaria de compartilhar aqui um pouco sobre essa experiência de ver o filme com esse olhar mais técnico. Alguém gostaria de falar? Ou, se quiser também escrever no chat, a gente também pode fazer dessa forma. Ninguém conseguiu fazer? Bem, então vamos seguir em frente, Wagner, por favor.
O nosso primeiro ponto hoje, justamente falando do espectador, né, retoma de uma outro olhar, com outro olhar, alguns pontos que a gente discutiu na semana passada. Primeiro, a gente tem, numa vertente, a produção do filme, né, os produtores que pensam o filme de uma determinada maneira, estruturam o filme de uma determinada maneira, né, constroem a sequência dos cortes, dos planos, né, constroem a estrutura dramática com uma determinada finalidade. No geral, foi isso que a gente olhou, que a gente estudou, que a gente discutiu na aula passada. Só que tudo isso é feito para um fim, né? E tudo isso é feito para que alguém, né, veja esse filme, para que um grupo de espectadores compre o ingresso para ir ao cinema, ou ligue a TV, assine uma Netflix, né? Veja, de alguma maneira, veja pelo celular, no YouTube, assista esse filme, né? Então, essa produção audiovisual, a produção de filmes, de vídeos, longas, curtas, documentários, teleséries, né? Toda essa produção é voltada para um público, para um espectador que os produtores conhecem em alguma medida, né? Que sabem mais ou menos como esse público reage, o que ele espera, o que ele busca encontrar nos filmes, o que o diverte, o que o interessa, né? E todos esses elementos são importantes nas decisões que os produtores fazem sobre os filmes, né? Por outro lado, cada um de nós aqui, né, no mundo atual que vivemos, e já há um século pelo menos, nós somos espectadores rotineiros de audiovisual, né? Seja uma telesérie, seja uma propaganda, seja um filme, né? Um documentário. Nós temos, cada um de nós, uma história muito específica como espectadores, né? Como espectadores que desde criança têm contato com, desde ninhos, né? Têm contato com esses produtos audiovisuais e construíram, ao longo do tempo, uma série de conhecimentos, né? A ideia é essa mesmo. A gente tem conhecimento sobre o cinema, sobre a linguagem cinematográfica, sobre os filmes, né? Os diversos gêneros e modalidades. E esse conhecimento, mesmo que ele não seja formal, né? Que a gente não se refira a ele em conceitos formalizados, como na aula passada a gente fez, é um conhecimento que orienta a nossa maneira de ver os filmes, né? Um teórico do cinema norte-americano chamado David Bordwell, ele fala que o espectador chega para ver um filme onde quer que seja, no cinema, na escola, em casa, na TV, né? No celular, ele chega já com muitas informações, com muito conhecimento, né? E essas informações têm muito a ver com essa história de aprendizado dos filmes que a gente vê ao longo da vida, mas também tem a ver com as expectativas que ele tem sobre o que ele assiste, né? As nossas preferências, o que a gente escolhe ver, né? Então, nesse encontro, justamente, do produtor que quer fazer um filme para alguém ver e do espectador que procura ver filmes por algum motivo específico e tem sobre esses filmes uma série de conhecimentos, é nesse encontro que a gente desenvolve uma relação com o cinema que é muito específica e que é uma relação que também existe na sala de aula. É uma relação que nossos alunos, né, nós mesmos, levamos também para a sala de aula, quando a sala de aula é esse lugar de exibição de filmes, né? Então, pode passar, por favor, Wagner, esse slide. E aqui a gente tem algumas ideias que justificam tudo isso que eu estou falando, né? Os espectadores têm expectativas, né, do que eles vão encontrar nos filmes que eles veem, né? Geralmente, essas expectativas giram em torno de modelos e padrões, né? Aqui, cada um de nós está mais familiarizado
pelo hábito de ver filmes, né, ou pela história que cada um tem, né? É que pode ser uma história muito diferente entre pessoas de um mesmo país, né? E ainda mais entre pessoas de países diferentes, né? Que têm culturas diferentes, né? Então, essas expectativas, elas têm a ver com pelo menos esses 5 pontos que nós listamos aqui, que estão relacionadas também com os conceitos que a gente discutiu na aula passada, né? Então, a primeira, as convenções de linguagem, né? Aquelas que a gente apresentou na aula passada, sejam usadas de um modo previsível ou conhecido, né? Que não causem um choque ou estranheza, né? Então, vocês lembram, por exemplo, alguns exemplos que a gente viu, aquele filme do início do século, né? Da vida do bombeiro? Vocês lembram que eu chamei a atenção para o fato de haver, né, uma repetição da cena, primeiro do ponto de vista externo, depois do ponto de vista, aliás, o contrário, primeiro do ponto de vista interno, depois do ponto de vista externo. E como isso causa uma certa estranheza, estranhamento, né? Uma perturbação na compreensão da ação para espectadores como nós, que estamos acostumados com algo que não existia naquela época, que era a alternância entre o dentro e o fora, né? Isso não era uma coisa evidente naquele momento, que se podia manipular e alternar os cortes dos planos para criar a ideia de simultaneidade do acontecimento. Isso, para nós, hoje em dia, é uma convenção de linguagem que a gente vê e entende sem nenhuma problematização, geralmente, né? Óbvio, eu estou falando de pessoas que estão imersas na cultura audiovisual que nós estamos, né, como espectadores urbanos do século XXI, né? Havia outros exemplos, né, naquela aula também, em relação à alternância do personagem que fala em um diálogo, etc., né? Um outro ponto é o que a gente chama de uma montagem onisciente, né, que ela vai se dedicar, vai focalizar apenas ações que interessam a narrativa, né? Geralmente, por isso que o exercício que a gente pediu a vocês, a gente percebe nos filmes que os filmes são muito objetivos, em geral, no que eles mostram, né? Eles mostram ações e informações que são importantes para que a história avance dentro de um certo ritmo e de uma evolução dos conflitos que ela mostra, né? Então, uma história em que começa a aparecer, né, demora muito tempo, mostrando a pessoa andando na rua sem acontecer nada, geralmente elas criam também uma ideia de estranheza, né? Da gente não entender por que aquilo está sendo mostrado, né? Alguns filmes fazem uso dessas estratégias justamente por uma questão até de desafio a esse olhar do espectador mais familiarizado com estruturas muito conectadas, né, na ação e por aí vai. Outro ponto que a gente pode se referir a isso é a segmentação em cenas e sequências, né? A gente pensa nos filmes como elementos segmentados, né? E que estão organizados dentro de uma lógica crescente de conflito, né? E que também tendem a uma resolução do conflito. Se esse conflito não se resolve, isso também nos causa estranheza, nos causa uma certa frustração, nos leva a talvez não gostar do filme, porque o filme não termina bem, não diz o que aconteceu com os personagens, etc. Um outro ponto que tem a ver com esse anterior é uma certa linearidade de causa e efeito, que une essas cenas, né, esses fragmentos, essa segmentação, e dá um sentido dinâmico de crescimento do conflito em direção à sua solução. E, por último, também uma construção coerente do espaço-tempo, né? Ou seja, a gente consegue perceber que essa história que a gente está assistindo e acompanhando é uma história que é apresentada de uma maneira que é similar ao que a gente percebe na vida.
né, na nosso cotidiano. Não é igual, porque, como a gente falou na aula passada, os filmes têm uma descontinuidade fundamental, né? Eles são formados a partir de fragmentos, mas eles são formados a partir de fragmentos para criar uma ideia de que há um desenvolvimento do espaço e do tempo que são coerentes, né? Que são perceptíveis, que estão organizados para nós vermos, né? Então, esses são 5 pontos que demonstram uma série de conhecimentos que cada um de nós tem quando vai ver os filmes. Pode ser que a gente não perceba, não se dê conta, mas se vocês fizerem essa reflexão ao assistirem filmes, vocês vão ver que todas essas coisas aqui que eu citei, vocês sabem delas, vocês têm noção delas. Vocês usam esse conhecimento ao ver o filme, né? Aplicam esses conhecimentos ao ver o filme e a se posicionar em relação aos filmes. Não só na relação de gostei ou não gostei desse filme, mas também em relação a como vocês entendem o que o filme quer dizer, né? Como o filme se expressa ideias, expressa conflitos e valores. Podemos seguir, Wagner, por favor? Bem, aqui a gente começa um segundo ponto. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento sobre esse tema que eu acabei de falar? Não? Então, bem, vamos seguir aqui. Se alguém tiver dúvidas, usa o site ou levanta a mão. Bem, então a gente entra num tema importante do curso, que é justamente o que eu estava falando no início, que é a ideia de endereçamento, né? O endereçamento ele se refere justamente a essa ponte, a essa conexão entre, os produtores e os espectadores, né? Ele é uma forma do produtor indicar como ele pensa e o que ele pensa de uma certa maneira, o que ele quer, o que ele espera do espectador. Pode seguir, por favor, Wagner. Bem, então o nosso primeiro ponto diz respeito ao que é o endereçamento, né? Eu expliquei na aula passada, né, que uma tradução possível para essa palavra no espanhol seria direcionamento, porque é uma palavra que vem do inglês address, né, que significa o lugar onde alguém vive, onde mora, né, a casa de alguém, né? Em português isso se chama endereço, em espanhol dirección e em inglês address. Isso significa que o endereçamento se refere justamente a esse lugar onde esse sujeito, né, esse espectador que assiste filmes, onde ele está, onde ele se encontra. E também o lugar em que o filme quer que esse espectador se posicione para ver o filme de uma certa maneira, né? Mas, para além dos filmes, né, o endereçamento ele não é uma prática que existe apenas nos filmes, né? Ele ganha um certo contorno, certas características nos filmes, mas ele não é exclusivo dos filmes. O endereçamento é uma prática social que pode ser encontrada de forma disseminada em várias das nossas práticas cotidianas. A primeira delas é a própria comunicação interpessoal, né? Essa comunicação que a gente está tendo aqui, em alguma medida, mas muito mais a comunicação que a gente tem, por exemplo, com nossos familiares, né? Com pessoas que a gente conhece e convive. Por quê? Porque a nossa fala para essas pessoas leva em consideração o que a gente sabe sobre essas pessoas, né? E o que a gente quer dizer a elas, né? Então, a gente propôs aqui um conceito, né, uma definição de endereçamento, que é o seguinte:
né, o conjunto de estratégias de comunicação, e aí não estou mais falando da comunicação interpessoal, mas da comunicação de massa, da comunicação social, né? Enfim, o conjunto de estratégias de comunicação que usamos para falar com alguém, de forma que esta pessoa, este alguém, né, perceba que o que está sendo dito lhe diz respeito, né? Essa frase, ela quer dizer que o elemento de comunicação é fundamental e também o elemento de implicação, ou seja, é importante para mim, quando estou falando, usar estratégias para que vocês percebam, entendam ou simplesmente acreditem que o que eu estou dizendo, a mensagem que eu estou transmitindo, interessa a vocês. Esse é um ponto fundamental do endereçamento, né? Então, é uma prática que é tanto linguística como semiótica, né? A gente pode expressar essas estratégias de comunicação tanto usando a língua, né, a comunicação verbal, né, quanto imagens, né, imagens, signos, gráficos, como o cinema faz, né? Pode passar, por favor, vai. Então, como uma prática social, o endereçamento envolve diversas questões, né? E que a gente costuma discutir bastante no cinema são as questões relacionadas à identidade, né? As concepções relativas às identidades socioculturais, elas são anteriores ao endereçamento. Por isso, são constitutivas do endereçamento. O que eu quero dizer? Dando um exemplo de cinema, né? Quando um produtor audiovisual faz filmes intencionalmente para crianças, ele tem essa ideia como uma ideia central para orientar a sua produção. O mesmo, de uma maneira mais simples, acontece com fabricantes de brinquedos, né, de foguetes, que são para crianças, para ninhos. Esses fabricantes vão pensar em estratégias de comunicação, por exemplo, na embalagem dos foguetes, né, dos jogos, que as crianças identifiquem como algo que é para elas, que foi produzido para elas. E, a partir disso, se desperte uma vontade de compra, por exemplo, ou uma vontade de ver um filme, né? Então, essas noções, nesse exemplo que eu dei, de faixa etária, são muito importantes para a definição do endereçamento. Mas também questões relacionadas a gênero são muito importantes. E aí tem um exemplo, pode passar, por favor, Wagner? Um exemplo interessante sobre como o endereçamento se manifesta a respeito da questão de gênero. E aqui não é um exemplo do cinema, mas é um exemplo sobre a nossa vida cotidiana, né? Se eu estou numa cidade que eu não conheço, numa cidade estrangeira, né, que eu não conheço, e eu preciso cortar o meu cabelo, eu andando na rua posso me deparar com duas lojas, né, duas tendas, né, diferentes como essas aqui, né? Uma é um salão de beleza feminino e o outro é uma barbearia masculina, né? O que eu estou querendo dizer é que a fachada, né, a entrada desses dois estabelecimentos nos dá informações suficientes a quem o serviço prestado ali se dirige, né? O salão de beleza, por toda a imagem da mulher, dos cabelos, né? Para além do artifício linguístico, né, que identifica salão de beleza, eu poderia ser russo ou chinês e não entender nada de português, nem por uma proximidade, por exemplo, que a língua espanhola tem com a língua portuguesa, né? Mas eu provavelmente conseguiria deduzir que este salão de beleza, né, este estabelecimento do lado esquerdo da tela não é para homens, né? E, ao contrário, eu conseguiria ver pelos signos visuais que estão no estabelecimento, né, na tienda, né, na loja do lado direito, que ela sim presta serviços
de corte de cabelo e barba para homens, né? Sem mesmo saber a língua, né? Ou seja, essas diferenças elas estão evidenciadas e são naturalizadas no nosso cotidiano por uma série de artifícios que a gente não reflete sobre eles porque estão automatizados e naturalizados, mas que nos servem, né? Nesse caso, eles cumprem uma função social de comunicação importante, né? E é essa relação que se mantém também nos filmes, de outra maneira, é claro. Essa aqui é uma maneira muito explícita do endereçamento aparecer a partir da questão de gênero, né? É lógico que, né, pessoal, não é proibido uma mulher entrar numa barbearia e um homem entrar num salão de beleza e ser atendido, né? Ninguém vai recusar, acho que não, né? Não vão recusar o cliente, mas é inegável que há uma marcação social de destinação, de endereçamento dos serviços prestados em cada uma, até de especialização, né? Os serviços que a gente encontra num salão de beleza são diferentes do que se encontra numa barbearia, né? Ok, deixa eu ver aqui os comentários. O Eduardo comentou, endereçamento igual enfoque no interesse do público, estudantes, exatamente. Em linhas gerais, o endereçamento ele trata disso, né? O enfoque no interesse. O que a gente vai desenvolver é justamente como essa ideia de interesse se desdobra em estratégias, né? Em escolhas dramatúrgicas, e no caso do uso do filme em sala de aula, em ações do professor, né? Como ele também constrói ações em torno, né, do filme que também levam em conta esse interesse dos estudantes e uma certa construção desse lugar diferenciado que ele quer, de onde ele quer que os alunos vejam, os estudantes vejam o filme. Outro comentário, para o endereçamento ocorrer corretamente, é necessário a escolha de um público-alvo. Isso, sim, né? Tá corretíssimo o que você falou. Só que a questão é bem mais complexa, né? Porque, às vezes, o nosso conhecimento sobre o público-alvo é limitado, né? Isso ocorre muito no caso do produtor de filmes, de longa-metragem, por exemplo, né? Porque esse produtor está distanciado do seu público e também porque, às vezes, seu público é muito diverso, né? Um filme americano, norte-americano, é assistido, né, por muitas pessoas, por milhões de pessoas em toda a América Latina, por exemplo. Isso não impede que o filme seja vendido, apesar desse público-alvo ser amplo, né? E, por outro lado, o corretamente, né, é sempre relativo, porque a gente, justamente por não ter um conhecimento completo sobre o nosso público, a gente pode fazer suposições que não são as que o, o público está fazendo, o que ele pensa, o que ele prefere, né? Na linha daquilo que eu estava dizendo sobre os conhecimentos que cada espectador já leva ao ver um filme, né? Mas, em linhas gerais, é exatamente isso que você disse. O Eduardo completou aqui. Estratégias igual proposta que responde ao interesse do estudante, igual público. O alcance da idade pode ser um fator complexo de se responder exatamente. O alcance de idade pode ser justamente, como a gente vai indicar aqui, um fator de exclusão do público, né? Tanto ele funciona como inclusivo, como de exclusão. Ele pode excluir. Então, se eu pego um programa infantil, como de ciências, por exemplo, Dora Aventureira, e ele é um programa infantil muito pensado especificamente para uma faixa etária, né? Que gira ali em torno dos 5 a 7 anos. É um programa que está estruturado para essa audiência, para esse público-alvo. Se eu resolvo levar esse programa para adolescentes assistirem, ou seja, alunos que têm ali, estudantes que têm
12, 13 pré-adolescentes ou um pouco mais, é possível que esse grupo de adolescentes rejeite, né, ele não entenda justamente que essa telesérie está endereçada, direcionada a eles, porque é infantil, né, porque ela trata dos conflitos e dos conhecimentos de uma maneira muito simples, muito ingênua, né, repetitiva, né, que não é o que esses estudantes de uma faixa etária mais alta, né, mais avançada, gostaria de ver ou se interessa, né? Eles não se sentem representados ali, eles não se sentem endereçados ali. E aí a gente pode ter, né, um efeito de resistência e de exclusão, né? Eu não vou ver essa série porque é de criança. Eu não vou ver Dora Aventureira porque é de criança, né? Então esse é um bom exemplo da questão que o Eduardo trouxe. Seguindo em frente, Wagner, por favor. Aqui a gente tem o exemplo que eu falei antes, né? São fotos, né? Imagens de brinquedos, né? Foguetes, jogos para crianças, né? Crianças é a palavra em português para ninhos, tá bom, pessoal? E vocês veem que essas imagens, né? Esses desenhos, elas reiteram uma certa situação, né? Que crianças brincando e crianças brincando felizes. Isso nessa repetição dessa imagem de crianças brincando felizes, a gente tem certamente uma estratégia de endereçamento para essa faixa etária, né? Das crianças aí de 5 anos, vamos dizer, 5 a 7 anos, né? Porque quando a criança, né, quando o ninho vê outras crianças brincando, ele entende que aquilo diz respeito a ele, né, que está endereçado para ele e possivelmente, lógico que isso não é uma regra obrigatória, mas possivelmente ele se interessa por ver o que é, né, do que se trata, né, e pode chegar até a pedir ao pai e à mãe que comprem esse jogo, né. Pode passar, por favor, Wagner? Aqui mais um exemplo, né? São filmes direcionados a crianças, né? A gente tem 2 filmes norte-americanos, né? Da Disney, 2 filmes brasileiros. Tenho certeza que no Chile também vocês têm as produções específicas, né, do Chile para crianças. E o que é interessante aqui, né? A gente não está... O que houve? Tá, pronto. A gente não está olhando para a narrativa dos filmes, né, mas apenas para os cartazes, né? E também aqui a gente tem uma certa organização, né, dessas imagens, da organização gráfica, semiótica, que busca uma comunicação direta com as crianças, busca uma comunicação direta com essa faixa etária, né? Então, por exemplo, as cores, né, uma variação muito grande de cores, são cartazes muito coloridos, né? Além disso, a gente tem também ou crianças representadas, né? Grupos de crianças, nos 2 casos aqui dos filmes do lado direito, né? São 2 filmes brasileiros, como eu disse, e por outro lado, de algo que também se sabe que é atrativo para crianças, que é a representação, a antropomorfização de animais. Aí a gente tem um clássico, que é o Shrek, né? A gente tem ali o gato e o burro como personagens humanizados, né? Eles têm atributos humanos, eles falam, eles têm sentimentos humanos, né? Além do Shrek, que é uma criatura fantástica, né? Mas que ganha vida e também tem contornos humanos. E a Princesa e o Sapo também a gente tem essa mesma ideia da antropomorfização, né? Da humanização de animais como um elemento que desperta o interesse e atrai a criança e faz ela entender que aquilo é direcionado a ela e possivelmente faz ela desejar assistir a esses filmes, né? Pode passar, por favor, Wagner? Bem, indo um pouco além dessa ideia, né,
que a gente já entendeu, né? Aqui a gente tem uma síntese, né, da ideia de endereçamento e como isso se relaciona com um ponto muito interessante, que é o que a gente chama da construção de um lugar para o espectador, de um lugar específico de onde o espectador deve ver os filmes. Esses 3 pontos aqui, a gente já de alguma forma falou, né? Os filmes são feitos e vistos, feitos para serem vistos e compreendidos de uma determinada maneira. Para o filme funcionar, né, é preciso que o espectador entre em uma relação particular de aceitação da narrativa, né, desse sistema de imagens e sons que é um filme. Então, por exemplo, no caso que eu citei de você exibir um programa infantil como Dora Aventureira para adolescentes, é muito possível que o programa não funcione justamente porque esse espectador adolescente não entra, não ocupa, né? não se encaixa, não se interessa por ocupar esse lugar de espectador que os produtores desenharam para um espectador mais jovem, nesse caso, né? Então, o que a gente procura sempre destacar na relação de endereçamento, que ela é uma relação problemática, né? Ela é uma relação que busca uma aproximação com o espectador, mas ela também, por outro lado, pode dar muito espaço, muita margem para que esse espectador não se reconheça e não queira assistir um filme que ele claramente vê que não diz respeito a ele, né? Esse exemplo que eu dei é um exemplo bastante claro sobre isso, né? E o terceiro ponto, nós também já falamos, né? Os produtores de filmes trabalham com pressuposições que são mais ou menos conscientes, né, sobre quem são seus públicos e usam esse conhecimento, essas informações, para construir o filme e de uma maneira que ele posicione os espectadores a ver o filme como eles acham que o filme deve ser visto. Tá? Essa é uma questão que a gente vai trabalhar ainda na proposta de exercício ao final da aula, tá bom? Mas um exemplo, né, que é um exemplo prático e comum, né, é o fato de que a gente tem a produção de filmes dos mega blockbusters, né, norte-americanos, né, como uma produção que investiga muito o seu público, né? Investiga muito quem está assistindo esses filmes, o que esse público quer ver no próximo ano, na próxima temporada de verão, né? Portanto, orienta as produções, né, que se decide fazer, em grande parte por essas informações, né? Pode passar, por favor, Wagner. Bem, aí a gente começamos a nos aproximar das questões educacionais, né? Já estávamos falando um pouco delas e agora a gente nós vamos nos aproximar um pouco mais, né? Uma das questões é justamente, acho que o que o Eduardo, né, estava colocando aqui. Eu já volto aqui à questão que você colocou, Eduardo. Só terminar esse slide. Sobre o endereçar corretamente, né? E eu estava dizendo justamente isso. É comum, né? A gente pode até esperar que o endereçamento erre o seu público, né? Justamente porque os produtores estão distanciados dos seus espectadores, né? E também porque, como eu estava falando no início, cada um de nós é um espectador muito complexo, né? Nós estamos localizados, né, em uma complexidade de identidades, de gênero, de faixa etária, de nacionalidade, de religião, né, de etnia e raça, de orientação sexual, de cultura, né, de escolaridade. Então, todos esses elementos, eles se articulam de uma maneira complexa, que nem cada um de nós mesmos tem consciência exata de como eles funcionam, de como eles se articulam, mas, de fato, eles se articulam quando a gente vai ver filmes, né? Além disso, toda a nossa experiência, como eu estava falando,
nosso aprendizado sobre o que é ver filmes, né? Então, é difícil que um produtor saiba exatamente com quem ele está falando por meio de um filme. Então, há um grau, né, de abstração nessa produção e, portanto, há uma margem, há um grau também de erro, entre aspas, né? Porque não é, de fato, um erro, já que o espectador ele pode se adaptar ao que ele está vendo, né? E ele pode também assistir o filme com uma outra intenção que não foi pensada pelo produtor. E esse é o ponto mais importante para a gente, né? Esse é o ponto mais importante quando a gente pensa como levar os filmes para a sala de aula, né? Porque às vezes a gente tem que transformar os filmes, adaptar os filmes, né? Como a gente diz aqui, reendereçar os filmes para que eles sejam vistos de uma maneira que não é exatamente a que o produtor pensava, né? A que o produtor endereçou, né? E, no entanto, nós, como professores, né, podemos criar uma maneira de assistir esse filme para além do que tinha sido previsto, né? Isso é um ponto central aqui do curso, né, e do que a gente quer discutir com vocês, né? Além disso, né, como eu estava falando sobre o caso dos adolescentes, né, vendo um filme infantil ou uma telesérie infantil, a resistência a esses conteúdos é uma rotina também, é algo que é comum na prática como espectador, né, nos costumes, né, como espectador de cada um de nós, né? Então, a gente sabe bem os filmes que a gente quer ver, que a gente não quer ver, que a gente ruim, que a gente acha ruim, ou que a gente entende que não é destinado a nós, né? Eu acho que a questão de gênero, de novo, é um exemplo muito claro, né? É comum os produtores pensarem, né, que as comédias românticas, por exemplo, se destinam ao público feminino adulto e os filmes de ação se destinam ao público masculino adulto, né? Por outro lado, a gente tem, né, os filmes infantis como uma característica muito interessante nesse sentido, por quê? Porque o que a gente tem visto cada vez mais são filmes infantis que têm, no entanto, o que a gente chama de camadas, né? Entendem? Camadas para os pais que levam as crianças para ver os filmes. Essas camadas seriam elementos da narrativa, do endereçamento, que se dirigem não à criança, que a criança vê e tudo bem, né? Mas que ela não vai entender, por exemplo, uma piada, né? Um xiste, né? Um, um fato gracioso, né? Mas o adulto vai, porque essa seria uma camada destinada ao adulto que acompanha a criança. Então, a gente vê cada vez mais que os filmes, muitas vezes, combinam elementos de endereçamento, né? Por exemplo, é comum que os casais, né, as parejas, vão ao cinema juntos, né? E cada um tem uma preferência, mas pode ser que o filme tente combinar preferências que agrade aos dois públicos, por exemplo, nessa questão de gênero e também na questão de faixa etária, nesse caso que eu falei dos filmes infantis que têm camadas tanto para a criança assistir quanto para o pai, né? Então, sempre se trata de uma tentativa de construir um lugar, né, de onde o espectador vai ver o filme, que é uma espécie de lugar privilegiado, né, que o espectador pode ou não escolher estar nesse lugar, né, participar e assistir o filme para obter os objetivos que esse filme traçou para ele como espectador. Pode passar, por favor, Wagner? Bem, aqui eu vou passar em seguida a palavra para o professor Wagner, que vai dar continuidade. Aqui a gente encontra duas aplicações dos estudos do endereçamento, né,
que tem a ver também com as práticas didáticas, né, com as práticas de audiovisual no ensino, seja para construir o endereçamento, seja para identificar o endereçamento. Então, a construção do endereçamento tem a ver com práticas de produção de vídeos com alunos em sala de aula, numa escola, né, ou para fins educativos. E a identificação do endereçamento por meio da análise fílmica, que é um dos tópicos de hoje, que eu espero que dê tempo de chegar nele, diz respeito a como é importante identificar o endereçamento do filme para, vamos dizer, tirar proveito dele, né? Usá-lo corretamente ou adaptá-lo na exibição de uma película em sala de aula. Deixa eu só comentar aqui, então, o que o Eduardo, a pergunta do Eduardo. O Eduardo perguntou se recomendaria realizar um diagnóstico cada vez que se desse criar uma proposta audiovisual para ninhos. Eu acho que sim. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas um dos pontos que eu acho importante é essa ideia de que, ao escolher um filme, passar um filme, por exemplo, para uma turma de ninhos bem pequenos, né, a gente possa avaliar diagnosticar, como você diz, né, esse endereçamento, se ele é um endereçamento que pode criar resistências ou rejeição para essa turma, para esse público, ou se ele vai potencializar uma adesão, né, a atenção das crianças, né, ao filme. Então, acho que, se eu entendi bem a sua pergunta, a resposta seria sim. Professor Wagner, te passo a palavra agora. O Wagner vai apresentar dois estudos de produção de vídeo. Ok, Luiz, obrigado. Boa noite. Eu vou apresentar dois trabalhos de pesquisa sobre essa produção de vídeos com alunos, né? Alunos de faixas etárias diferentes, de cursos diferentes. Esse primeiro trabalho, produção de vídeos educativos por licenciandos em biologia, foi produzido por mim lá de 2014. A pesquisa começou, na realidade, antes disso, né? A pesquisa foi feita com uma turma de licenciandos. Eram licenciandos de um curso de biologia, de formação de professores de biologia. Eles tinham faixa etária mais ou menos de 21 anos, 20 anos. E essa produção foi endereçada a alunos de ensino médio. Como futuramente eles iriam trabalhar como professores para alunos na faixa de 16 anos, 15 anos, então a ideia era que o vídeo produzido por eles fosse endereçado para esse grupo de alunos, para essa faixa etária, né? O tema que foi apresentado para eles era corpo humano e suas defesas, atitudes para uma vida saudável. Na realidade, é um tema bastante amplo e os alunos dessa turma tiveram liberdade para escolher, dentro do tema, qual seria o foco que eles adotariam. Essa turma foi dividida em grupos e cada grupo, então, se encarregou de criar um vídeo endereçado para esses alunos do ensino médio que abordasse alguma coisa referente a esse tema.
os vídeos produzidos focaram pontos distintos dessa temática do corpo humano, né? Dessas atitudes também para uma vida saudável. Esses vídeos foram, depois de produzidos, isso era, inclusive, um trabalho a ser cobrado como trabalho de semestre, né? Trabalho que valeria uma nota, era um dos trabalhos do semestre para essa turma, né? Mas eu tinha interesse em utilizar um desses vídeos para a pesquisa que eu queria, justamente sobre o endereçamento e análise fílmica, né? Então, esses vídeos foram apresentados para a própria turma e depois a turma escolheu o vídeo que eles entenderam que atingiu melhor os objetivos propostos. E, a partir daí, então, escolhido o vídeo, foi feita uma entrevista com os produtores do vídeo escolhido. Eram 5 discentes, sendo 4 moças e um rapaz, para investigar como é que eles construíram o endereçamento, né, para esse vídeo. Esses alunos da própria turma responderam depois a um questionário onde eu tentava identificar qual foi o sentido, qual foi o significado, qual foi a mensagem que eles entenderam que o filme passava para eles, a quem esse vídeo se destinava, né? Se era um vídeo realmente para adolescentes do ensino médio ou se abrangia outros públicos. Enfim, eram perguntas relacionadas a essa produção, para saber desses alunos que viram os vídeos, eram alunos da própria turma deles, também tinham produzido outros vídeos, né? Para saber se realmente eles tinham atingido os objetivos propostos. E foi feita uma análise fílmica desse vídeo produzido, para saber com mais detalhes qual era a mensagem que esse vídeo apresentava, e foi feita uma análise de conteúdo da entrevista com os alunos produtores para se saber qual era o pensamento deles em relação a essa produção. Como é que eles estavam, como é que eles pensaram essa produção para que ela realmente atingisse o público-alvo pretendido, que eram os adolescentes ali do ensino médio. Bom, e aí que resultados, né, que foram observados, né? Primeiramente, os pressupostos que orientaram esses alunos produtores na concepção do endereçamento do vídeo para esses alunos de ensino médio, para esses alunos adolescentes. Esse vídeo que eles produziram era um vídeo de mais ou menos 10 minutos, quase 10 minutos, na verdade 9 minutos e 45 segundos. E esse vídeo foi produzido com mais ou menos 100 quadros, formados por imagens, vídeos curtos que foram recortados de vídeos profissionais maiores, recolhidos da internet, pequenos textos que eles produziram e inseriram nesses quadros, e isso também foi associado a algumas músicas, né? Eu vou falar delas um pouquinho depois. Mas eles imaginaram que
esses adolescentes que iriam assistir esse vídeo seriam principalmente do sexo masculino. Eles entendiam que essas turmas de ensino médio têm mais meninos do que meninas, né? Uma outra concepção que eles tinham desses adolescentes é que eles são frios, eles são insensíveis, eles são indiferentes, eles são impacientes porque querem tudo rápido, não têm paciência para coisas muito longas, muito lentas, né? Então, na hora de fazer o filme, eles pensaram justamente nessa questão da velocidade da mensagem, da velocidade do vídeo, né? Também imaginaram que eles são inconsequentes em suas atitudes em relação à saúde, na medida em que a grande maioria dos adolescentes faz uso de álcool. Isso é um uso socialmente aceito, né? Mas também de drogas, mesmo que socialmente não seja tão aceito, né? Mas eles também fazem uso de drogas, às vezes, e principalmente maconha, mas em alguns momentos outras drogas mais pesadas. São indivíduos também que procuram chamar a atenção dos outros para interagir Maria socialmente. que recebeu, é dela. E aí, para chamar essa atenção e se integrar socialmente com o grupo, eles acabam, mesmo sem querer, utilizando o álcool e utilizando as drogas, né? E aí, então, como é que esses pressupostos se traduziram na escolha desses recursos que foram utilizados por esses produtores na elaboração do vídeo, né? Então, que recursos eles utilizaram, né, para endereçar esse vídeo? Então, em primeiro lugar, eles montaram um vídeo num estilo similar a um documentário de propaganda. E era, na realidade, um documentário de propaganda dividido em 3 sessões. Uma primeira sessão, onde eles abordaram as defesas do organismo, uma segunda sessão, onde eles abordaram a utilização de anabolizantes, e uma terceira sessão, onde eles abordaram a questão do uso do álcool, né? Eles utilizaram, como eu disse anteriormente, imagens e às vezes trechos de outros vídeos obtidos na internet, intercalados ou sobrepostos com textos que eles produziram. Como eu tinha dito, o vídeo contava com cerca de 100 quadros e com uma duração de quase 10 minutos. Para fazer uma conexão mais forte com esses adolescentes, eles musicaram esse vídeo com músicas conhecidas e apreciadas pelos jovens, né? Eles utilizaram, na realidade, 3 músicas, todas elas apenas instrumentais, que seriam a Hacking for a Dream, Sex in the Out e Clocks, todas elas, portanto, sem a letra, só com a música, né? Utilizaram expressões do vocabulário dos jovens, portanto, uma linguagem simples do contexto desses jovens, como eles pensaram para não deixar que o vídeo ficasse maçante. Então, não era linguagem rebuscada, linguagem, na sua maior parte, muito técnica, muito científica, numa maneira de atingir mais facilmente os jovens que iriam ver esses vídeos, né? Abordagem direta na segunda pessoa. Então, em alguns momentos, eles falam, você que é jovem, ou então se liga. Isso era para fazer uma conexão mais direta com esse público-alvo. Colocaram imagens de jovens artistas, e aí essa escolha de fotografia desses jovens artistas famosos que apareciam na televisão, de acordo com os autores do vídeo, seria uma forma mesmo de reforçar o endereçamento, porque os espectadores
acabariam se identificando na figura desses artistas jovens, que, em alguns casos, são, inclusive, seus próprios ídolos, né? E também a utilização de algumas imagens que fossem bem impactantes. E no vídeo, eles colocaram realmente imagens muito fortes que, para alguns dos espectadores, chegou a causar uma certa repulsa. Tiveram alunos que assistiram o vídeo que, na hora que essas imagens apareceram, eles fecharam os olhos e viraram para o lado, né? Mas era uma forma que os autores pensaram para alcançar esse grupo, né? Sendo mesmo impactante, apelativo, né? Intercalação entre conhecimentos científicos e conteúdos moralistas também foram utilizados na tentativa de convencer esse público-alvo dos riscos desses hábitos que foram mais enfatizados no vídeo, que é o caso do uso dos anabolizantes e das bebidas alcoólicas, né? Tiveram preocupação com a duração e dinamicidade do vídeo. De qualquer forma, a limitação de 10 minutos tinha sido imposta por mim na proposta de produção do vídeo. Ele não podia ultrapassar 10 minutos. Isso já era regra, né? Mas eles quiseram montar um vídeo que tivesse uma velocidade grande, uma dinamicidade grande, para que o vídeo justamente não ficasse maçante. Esse grupo que fez esse vídeo já tinha feito outro para uma das disciplinas da universidade, e aí era um vídeo com uma temática mais fechada, mais direcionada pelo próprio docente que deu a disciplina, e aí eles fizeram um vídeo como se fosse praticamente uma videoaula, e foram muito criticados. A turma achou que o vídeo deles tinha ficado maçante demais. Então, eles tiveram a preocupação, dessa vez, de não tornar o vídeo maçante, colocar o vídeo que fosse bem dinâmico e bem rápido, até porque eles já diziam que acreditavam que os adolescentes são impacientes, querem realmente tudo rápido, né? Eles tiveram um entendimento também de que o próprio tema que eles abordaram, dentro dessa temática maior que eu dei, já endereçaria, porque estaria na moda entre os adolescentes, né, o uso de anabolizante, o uso de álcool, e isso os faria naturalmente se interessarem pelo vídeo, né? Eles acham que, para os adolescentes, era moda manter o corpo muito sarado, ir para uma academia, fazer bastante musculação e, junto com a musculação, utilizar os anabolizantes para os músculos se desenvolverem ainda mais. E a questão do álcool como eu disse, uma característica socialmente aceita, e isso já seria suficiente, segundo os autores, para chamar a atenção do público-alvo, né? Bom, como síntese, então, dos resultados, os produtores fazem suposições sobre o conhecimento, as ideias, as atitudes, os valores sobre seus espectadores, que podem ampliar ou reduzir o alcance da obra, né? Na hora de montar esse vídeo, esse grupo produtor fez uma ideia de como seria esse público-alvo, né? De como são as ideias, atitudes e valores desse público-alvo. E baseado nessas suposições que eles tinham, é que eles fizeram o vídeo, é que eles endereçaram o vídeo. Bom, alunos e professores esforçam-se por se colocar na posição construída para eles, mas quando encontram dificuldades ou precisam fazer muitas adaptações para se colocarem nessas posições, podem se afastar ou rejeitar o material. Isso, de certo modo, aconteceu quando esse vídeo
foi mostrado para diversas turmas, tanto a turma dos próprios produtores, como turmas de alunos de ensino médio, né? Embora tenha havido mais adesão do que resistência, vários espectadores não se sentiram muito atingidos pelo vídeo. Imaginaram que aquele vídeo, na realidade, não era para eles, não dizia respeito a eles, porque eles não usam anabolizantes, eles não bebem bebidas alcoólicas, eles rejeitam essa postura. Eles acharam em alguns momentos que a mensagem que esse vídeo trazia não era uma mensagem muito real, muito realística, e em alguns casos eles não gostaram das imagens que apareciam no vídeo. Acharam que eram imagens muito impactantes e que poderiam ser substituídas por outras mais suaves. Então, houve um grupo, pelo menos, resistente a esse endereçamento. E, finalmente, tanto alunos quanto professores são sujeitos ativos ao realizarem essas leituras, já que buscam relações dessas leituras com experiências anteriores e com o conhecimento científico ou cotidiano já adquirido, né? O espectador não é um indivíduo passivo que observa, que assiste aquele filme, aquele vídeo, de forma a absorver o que está sendo mostrado, né? Ele, na realidade, é um indivíduo ativo nessa leitura. E, por conta disso, ele pode, em alguns casos, criar resistência ao que está sendo mostrado para ele. Wagner, tem uma pergunta do Eduardo aqui para você no chat. Vou ler, tá? Qual é a relação entre a idade do público, ou seja, dos estudantes, o tipo de vídeo e a complexidade do tema científico? A investigação indica essa informação? Eu não sei se a investigação indica essa informação, né? Eu acho que a investigação que eu fiz indica basicamente como esse grupo de produtores pensa quem são os adolescentes que seriam seu público-alvo, seus espectadores, né? E por conta disso, cria estratégias para atingir esse público-alvo. Não significa que essas estratégias sejam 100% acertadas, são estratégias que o grupo escolheu, né? E pela maior adesão do que resistência, de certa forma, eles conseguiram atingir esse público-alvo. Eu não sei se essa relação entre a idade do público-alvo desses estudantes que estariam assistindo a esse vídeo faria tanta diferença assim. Talvez se a gente passasse esse vídeo, eu acredito nisso, né? Esse vídeo pode ser passado para um grupo mais idoso e, no final das contas, o resultado pode não ser muito diferente do que a gente obteve. Na realidade, ele acabou sendo reproduzido na própria turma em que esse vídeo e outros semelhantes foi produzido. E aí eram alunos de uma faixa etária mais alta, eram já adultos, na faixa de 21 anos, alguns já com 22, até mesmo 23 anos. E o resultado obtido com essa turma da licenciatura, da graduação, não foi muito diferente do resultado obtido com os adolescentes. Eles apresentaram também, em sua maioria, adesão ao vídeo, mas tivemos também resistências com comentários até bem semelhantes aos comentários das turmas de adolescentes em que esse vídeo foi exibido, né? Então, em relação à complexidade do tema científico, ali não importa, porque
eles, na realidade, não fizeram um aprofundamento dentro de um tema científico. Eles mostraram, de uma forma superficial, o que os anabolizantes, se fossem utilizados de forma inadequada, poderiam resultar, e também a questão da bebida alcoólica, né? O que beber de forma excessiva, ingerir bebidas alcoólicas de forma excessiva também poderia causar. Não sei se respondi. Se o Luiz quiser fazer mais alguma complementação. É, eu acho que é isso mesmo. Eu entendi da pergunta, é que ele quer saber como os produtores, né, os alunos produtores, construíram essa relação entre a faixa etária do público, uma escolha por um certo tipo de vídeo e a complexidade do tema científico, né? Eu acho que a estratégia que eles escolheram, né, que como o Wagner falou, pode ser falha, né? Ela mostra uma compreensão, né, um entendimento desses produtores sobre os 3 pontos, né? Sobre quem é esse público, né, como um público majoritariamente inconsequente, né, marcado pela inconsequência, né, pela leviandade, né? O tipo de vídeo também, né? Esses recursos audiovisuais que eles usaram como algo que vai produzir necessariamente um impacto e não como um clichê, né? Algo que é muito repetitivo, comum, que não causa impacto nenhum. E a complexidade do tema científico, eu acho que eles também acreditam que esse público não tem conhecimento suficiente para entender a complexidade do tema, porque, como o Wagner falou, apresenta o tema de uma maneira superficial, até, né, Wagner, com erros conceituais, né? Tinha erros conceituais na, no, no conceito, né, das consequências do uso dos anabolizantes, por Principalmente na exemplo. questão dos anabolizantes. É, tinha uma visão assim um pouco com erros, né? Tinha alguns erros. Então acho que é nesse sentido, Eduardo. Acho que a relação está em como o produtor articula esses 3 pontos a partir de suposições que ele faz, que nem sempre são exatas, né? Que podem ser equivocadas também, né? O público não é exatamente assim, não vai se reconhecer exatamente nessa caricatura, né? Nesse estereótipo, né? E o conhecimento científico também vai muito além daquilo, né? Além do fato de que o tipo de vídeo também pode não ter o efeito que ele supôs que tinha, né? Então, essa articulação dos 3 pontos aparece, né? E eu acho que aparece nisso que o Wagner destaca, que é uma certa resistência ou rejeição de um grupo menor, com certeza, mas que existiu, né? Wagner, eu vou te pedir para passar a parte do Marcos, que a gente já está bastante adiantado no tempo, aqui já são 7h30 e ainda tem toda a parte da análise. Eu vou passar, então, bem rapidinho essa parte do Marcos, tá? Ok. Se faltar alguma coisa, você complementa, por favor. O Marcos Vinícius Pereira também fez um trabalho de pesquisa lá em 2013 sobre produção de vídeos por estudantes lá da educação profissional técnica de nível médio, onde ele trabalha, né? Como projeto da componente prática da disciplina de física. Ele trabalhava com a disciplina física e queria que os alunos fizessem também vídeos sobre a física, né? Ele propôs esse trabalho também como um trabalho a ser pontuado no semestre, né? Então interferia na aprovação dos alunos, mas os alunos tiveram um semestre para fazer essa produção e tiveram acompanhamento do Marcos durante todo o semestre, com várias etapas nessa produção. O tema da física foi escolhido pelos alunos junto com o professor, né, o professor Marcos. Junto com ele, esses alunos divididos em grupos, né, foram escolhendo os temas e depois desenvolvendo os temas, pensando em como eles iriam abordar esses temas.
na hora de montar um vídeo. E esse vídeo era basicamente uma demonstração prática de alguma questão da física, né? Esse trabalho foi feito com um total de 147 alunos ao longo de alguns anos de pesquisa, e no final o Marcos selecionou apenas alguns para redigir o trabalho final dele, né? Bom, alguns grupos de produtores, então, foram entrevistados para investigar como é que eles construíram o endereçamento, portanto, estudo da produção, e os vídeos exibidos a estudantes não produtores de outras turmas foram usados agora para o estudo de recepção. Os resultados observados, então, pelo Marcos. Primeiro, a liberdade para a composição e elaboração do roteiro que ele deu para esses alunos, né? O tema foi escolhido junto com ele e os alunos, mas os alunos tinham liberdade para escolher como fariam esse vídeo, né? Como seria feita essa composição do vídeo, como iriam elaborar o roteiro. Esses vídeos foram mais legitimados como ferramenta cultural do que, na realidade, como estratégia de ensino, embora fossem também possivelmente utilizados para estratégias de ensino. Endereçado prioritariamente a outros estudantes da mesma faixa etária ou escolar, mas também, em alguns casos, eles endereçaram um pouquinho ao próprio professor, como se estivessem, como era um trabalho de semestre também, em alguns momentos eles fizeram o filme como se estivessem fazendo para o professor assistir, e não propriamente para os estudantes da mesma faixa etária assistirem. Tiveram preocupação com o áudio e a motivação do vídeo, para estabelecer um canal forte de vínculo com o espectador. Debate no grupo quanto às cenas descontraídas, preocupação de não tornar o vídeo chato, por conta de experiência com o uso de vídeos na própria escola. Tem cenas que são até bem engraçadas em alguns dos vídeos, né? Como, por exemplo, um vídeo que aparece num formato de telejornal, e aí a câmera, sem querer, mostra que o locutor está bem vestido da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele está, por exemplo, descalço, com short, coisas assim. Humor, paródia e analogia com os estudantes. Uso de recursos característicos de aulas, então, alguns vídeos mostravam livro, quadro, etc., como se fosse uso pelo professor, né? Consideram viável fazer um vídeo de qualquer outra disciplina, mas que isso depende da relação do professor com a turma. Alguma colocação aí, Luiz? Não, tá ok. Atividades práticos experimentais mediadas pelo vídeo. Na realidade, na escola deles, tem muitos laboratórios de biologia e de química, mas tem apenas um de física. Então, a ideia era representar experimentos de física que fossem utilizados nesses vídeos, para que fossem depois reproduzidos para outros alunos. Então, seria uma atividade mediada pelo vídeo. Repertórios culturais dos sujeitos, rompendo a barreira escola, cultura jovem. Ok, Wagner, pode deixar que eu continuo daqui, então. Ok. Obrigado, Wagner. Bem, então a gente chega num ponto de um dos objetivos mais importantes do curso, que está nessa pergunta, né? Você consegue identificar o endereçamento dos filmes? Né? Onde a gente consegue identificar o endereçamento, né?
E como um exercício que vocês podem fazer também, a gente vai propor, na verdade, um exercício específico no fim da aula, como seria, né, esse endereçamento construído e por quê, né, o porquê é muito importante, né? Por que que a gente pode dizer que o endereçamento é esse que a gente identificou, né? O Wagner deu um exemplo que é muito bom da pesquisa dele sobre o, o equívoco, né, de endereçamento numa produção que era especificamente endereçada a um grupo, né, e como esse grupo, em parte, rejeita o vídeo, né, e a partir disso, a gente pode pensar na complexidade da identificação do endereçamento e, principalmente, na complexidade da construção do endereçamento do ponto de vista da produção, né? E como ferramenta, né, como método, estratégia para tentar pensar essa complexidade, a gente entra agora na última parte da aula de hoje, que são as definições básicas de análise fílmica. Pode passar, por favor, Wagner? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver antes de começar. Christian perguntou se tem algum vídeo de exemplo do endereçamento. Exemplo de quê, Christian? Explica melhor. Eu vou começar aqui a explicar a análise fílmica e depois eu volto à sua pergunta, tá bom? A análise fílmica, então, ela vai colocar em ação muitas coisas que a gente falou na aula passada e algumas que a gente falou hoje, especialmente aqui nos interessa o endereçamento, né? Mas a análise ela tem como base conhecimentos que a gente tratou na aula passada sobre narração, narrativa, dramaturgia e linguagem cinematográfica. Pode passar, Wagner. Bem, o que é análise fílmica, né? O que é analisar um filme e o que ela se difere, né? Primeiro ponto é a gente entender que, como qualquer atividade analítica, a análise de filmes implica em desconstruir e reconstruir um filme para saber, de uma certa maneira, como ele funciona. Como as crianças fazem com os brinquedos, como se poderia fazer com um relógio, para saber como ele funciona, né? Então, esse é um objetivo geral da análise, né? Decompor as suas partes para saber como ela funciona. Lógico que a gente precisa ir além disso e entender a especificidade da análise dos filmes, né? Então, um ponto nessa direção seria decifrar que significações, né, que os filmes têm, na medida em que essas significações nem sempre são explícitas, né? Elas estão implícitas por uma certa naturalidade, né? Era disso que a gente estava falando na aula passada e um pouco na aula de hoje, né, no início, na naturalidade como as ações, os personagens são apresentados, né? Sem chamar a atenção do espectador para questões de significação, de orientação, né? de valores, né? Que podem não estar explícitos, mas que estão sendo discutidos ali implicitamente, pelo menos, né? Mesmo se a gente refere a valores e questões que são controversas na sociedade, ou valores que são mais determinados de acordo com a sociedade em que a gente se insere, mas que, de qualquer maneira, sempre podem ser discutidos, né? E podem ser discutidos de uma maneira mais implícita. Um outro ponto seria examinar tecnicamente, né, os filmes para descobrir detalhes do tratamento da imagem, do som, das relações que se estabelecem entre esses elementos. E nesse ponto, é muito importante a gente ter um olhar treinado, uma mirada treinada para pensar, para identificar aqueles pontos, aquelas questões e elementos da linguagem cinematográfica, né? O corte, o plano, como isso se constrói, como se constrói um lugar para o espectador e assim sucessivamente. E, por último, né, o objetivo, que é o que mais nos interessa na análise, é poder argumentar sobre hipóteses acerca do filme, né? Ou seja, muitas vezes os filmes, como são
deixam, né, o seu significado de maneira implícita, eles não são tão assertivos, tão claros sobre o que eles estão nos querendo dizer. E aí, nesse sentido, sempre é possível argumentar num determinado, em relação, em direção a uma determinada compreensão ou outra, né? É disso que trata a análise. Enquanto a gente pode elencar e identificar elementos que estão nos filmes para discutir hipóteses que a gente pergunta aos filmes, né? A gente faz questionamentos, perguntas aos filmes e argumenta em torno dessas hipóteses e perguntas, né? E é justamente esse o sentido do exercício que a gente vai propor a vocês no final da aula. Pode passar, por favor, Wagner? Então, quais são os nossos instrumentos principais, por exemplo, para esses 4 objetivos que eu citei, especialmente para esse último, né, que é o objetivo da argumentação a respeito de hipóteses e perguntas que a gente faz aos filmes, né? A gente sintetizou em 3 pontos principais, que já foram de alguma maneira falados, que são as convenções do cinema narrativo, a construção dos personagens e a estruturação dos conflitos, né? O fundamento dessa metodologia é aprender o filme, a ver o filme, né, como uma seleção e organização. O filme é um todo construído a partir de determinada intenção, né? Ele não é algo que surge do nada, é construído por um trabalho humano, né? Então, ele é construído de uma determinada maneira por uma série de motivos, né? E ele poderia ser feito de outro jeito, ele poderia ter, né, outras configurações, outras características, mas esse trabalho humano que produz os filmes decorre de uma seleção e organização determinada, específica, né? E é isso que o analista precisa ser capaz de ver, imaginando, em alguma medida, como poderia ser o filme e como ele, de fato, não é, né? Que escolhas foram feitas, né? E que objetivo essas escolhas atendem. É bastante nesse sentido que a gente vê, por exemplo, o exemplo que o Wagner trouxe do estudo dele, né? Como as opções estéticas, dramatúrgicas, né? Audiovisuais que foram feitas estavam marcadas por uma intenção e por uma compreensão sobre o público, né? Da mesma maneira, o analista precisa considerar as diferenças históricas, culturais, sociais, que os filmes trazem, né? Os filmes são feitos em momentos históricos determinados e eles também envelhecem, eles são datados, né? Têm características da sua época, né? Isso fica muito claro no filme que a gente viu semana passada não, na outra aula, né? Do Bombeiro, mas isso vai ficar característico em qualquer filme que vocês vejam, né? E vai aparecer nos filmes que a gente propôs para o exercício de hoje. Pode passar, por favor, Wagner? Bem, como a gente identifica, então, e analisa o endereçamento? Aqui são alguns pontos retirados desse autor, o Daniel Chandler, que é um autor inglês, e ele fala como algumas estratégias para analisar e identificar o endereçamento, né? E ele divide essas estratégias em 2 grupos. Primeiro, o grupo da abordagem e do direcionamento, e o segundo, a narrativa. A abordagem e direcionamento é um aspecto mais formal que diz respeito a como a câmera se posiciona em relação ao que ela mostra e, portanto, em relação a que o espectador, o que ela quer, né, que os produtores querem que o espectador veja, e também da linguagem que é utilizada, a linguagem verbal mesmo, né? Se a gente pensa na diferença entre ficção, filmes de ficção, longa-metragem e documentários, vocês vão ver que há uma diferença muito grande nas 2 coisas, né? Tanto na posição da câmera, quanto na linguagem usada, quanto se a gente pensa na diferença de uma telenovela ou de uma telesérie
para um telejornal, em como o espectador é abordado, né? No telejornal, o repórter ou o apresentador, ele olha na direção do espectador, ele olha na direção da câmera que corresponde ao espectador, né? Em tese. Então, essa é uma abordagem direta, né? Ao espectador, que mostra que o espectador sabe que se está falando com ele. Por outro lado, numa telesérie ou numa telenovela, esse direcionamento não existe. Em geral, muito raramente, né? Mas ele não existe, porque o espectador está ali como que escondido, né? Ele está vendo as coisas sem que ele fosse percebido, sem que ele existisse, sem que se dessem conta que ele está ali, né? Então, a maneira de ser abordado aí é bastante diferente, né? É uma suposição de que o espectador não está presente, né? E isso tem efeitos, tem consequências sobre o endereçamento e sobre como esse endereçamento é construído, né? Por outro lado, a narrativa também é um fator muito importante, porque ela diz respeito à construção dos personagens e da evolução dos conflitos. Especialmente, a construção dos personagens é importante porque, em geral, os personagens representam papéis que nos projetam na tela, que nos projetam na narrativa, né? Então, é muito comum que haja algum tipo de identificação dos espectadores com o protagonista, né? O mocinho, né? Tá travando? Tá travando para vocês? Para mim tá normal. Para mim está normal também. Tranquilo. Super normal. Aqui também está normal. Tá bom, então Aqui também, tá normal. acho que está com problema para o Wallace. Eu vou continuar tentando falar um pouco mais devagar, mas isso às vezes é problema da rede dele. Então, pessoal, continuando, os personagens, eles são um ponto de... Está tendo uma tempestade, então pode ser isso, Wallace. Se abriga aí. Os personagens, então, como eu estou dizendo, eles são esse ponto de contato do espectador com o filme, com a narrativa, com a história, né? E muitas vezes os filmes, frequentemente, né, o mais frequente é que os filmes trazem consigo essa ideia, né, de você, como espectador, você torce, né? Você tá do lado, né, do protagonista, né? E você está contra o antagonista, o vilão. Essa estrutura narrativa de construção de personagem e de identificação, de produção de empatia com um personagem ou um grupo de personagens e não com outro, é muito comum, né? E isso é uma construção dos filmes. E nem sempre isso significa que a gente vai estar sempre do lado dos valores corretos, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto algum filme em que o protagonista, o personagem principal, era um contraventor, né? Um criminoso, por exemplo, um ladrão. Tem muito filme policial em que o personagem principal é um criminoso, né? E o que ele está fazendo não é certo do ponto de vista das leis da nossa sociedade, mas pela maneira como o filme é construído, sobre o foco nesse personagem como o protagonista, a gente torce pelo criminoso e contra a polícia, não é? Existem muitos filmes policiais que são feitos do ponto de vista do criminoso, né? Nesse caso, né, hipotético aqui, mas enfim, é só vocês lembrarem. Há uma construção, então, de uma empatia por esse personagem, apesar do que ele representa socialmente ser algo errado, né? Então, a gente refere isso, explica isso, não aos nossos valores sociais, né, ou legais, mas ao fato do filme ter construído uma narrativa que nos coloca na posição
de aderir e torcer e se identificar com esse personagem, né? Então, o ponto da construção dos personagens é algo que é muito importante para a gente reconhecer e identificar estruturas de endereçamento e de significação. Não só de endereçamento, mas também de significação, né? E como o filme nos estimula a nos posicionarmos em relação a determinados valores e atitudes, né? É lógico que, assim, pode ser que esse personagem do ladrão, do criminoso, no fundo, ele tenha valores humanos muito sólidos, né? E que, enfim, o filme justifica de alguma maneira. E isso, no final, é algo que o filme recupera. Mas é um bom exemplo a gente pensar como essas coisas podem ser deslocadas e diferentemente estimuladas nos filmes. Pode passar, por favor, Wagner? Aqui a gente tem uma outra possibilidade de análise do endereçamento, que é dessa autora Elizabeth Ellsworth, que escreveu bastante sobre o endereçamento no cinema e é uma das nossas referências. Ela sugere como estratégia de análise dos filmes, né, quando a gente questiona os filmes sobre alguma coisa, essas duas perguntas: quem o filme pensa que você é e quem o filme quer que você seja. No caso da primeira pergunta, quem o filme pensa que você é, diz respeito a um tanto do que o Wagner falou sobre a pesquisa com os alunos dele, né? Como suposições sobre o público podem ser equivocadas e como elas orientam a produção do filme, as estratégias narrativas usadas, o tipo de recurso audiovisual, a música, enfim, essa série de estratégias que se supõe que o espectador, que vai produzir adesão do espectador em relação ao filme, né? Por outro lado, a pergunta quem o filme quer que você, espectador, seja, diz respeito a uma dimensão, né, da expectativa política até que os filmes têm em relação a seus espectadores, né? Ao caráter político e ideológico dos filmes, né? Então, nesse campo, a gente pode reconhecer que os filmes nos estimulam, como espectadores, a tomarmos posição frente às situações que são apresentadas, né? Por exemplo, esse filme hipotético que eu falei do personagem principal ser um ladrão, né? E por aí vai. A gente pode multiplicar os exemplos em como os filmes nos falam sobre valores socialmente disseminados, sobre como a gente se posiciona em relação a esses valores, né? E como os filmes podem ou não gerar mudanças de atitude, né? A gente tem uma série de documentários, né? Uma tradição do cinema documentário que trabalha com essa noção, né, de como o cinema pode chamar a atenção do público para uma questão ambiental, para uma questão social, para uma injustiça social, né, para, enfim, uma série de questões que têm impacto social, né, e como os filmes podem despertar nosso desejo para levar esse aprendizado com os filmes para a nossa vida, né? Pode passar, por favor, Wagner? Bem, e aqui a gente falou já desse tema, eu vou passar rápido, né? Em como os modos de endereçamento, o endereçamento, estão dentro de dinâmicas de inclusão e exclusão, né? É aquilo que eu citei quando sobre a pergunta de o espectador errar, aliás, o filme errar, o espectador, o endereçamento errar, né? Porque cada espectador é muito complexo em termos do tanto de toda essa lista aqui, né, de elementos que constituem as nossas identidades de modo diferente, né? Eu tinha falado já disso, tinha adiantado isso lá na frente, tá bom? Pode passar, por favor, Wagner, que eu quero falar do exercício final, a atividade da aula, né? Então, a gente propõe a vocês uma atividade de aula que vocês podem fazer sem pressa, tá? Não tem um prazo específico. Essa atividade ela se dá por meio da visualização de um desses dois filmes, a gente vai explicar que filmes são, e a resposta de um formulário no Google, que vai também ser disponibilizado para vocês.
O exercício, ele justamente gira em torno de responder determinadas perguntas que a gente fez por vocês, tá? Para esses dois filmes, né? E o exercício ele vai ser feito em torno dos argumentos que vocês vão identificar nos filmes para responder as perguntas que a gente colocou, tá? Que filmes são esses? São filmes antigos, tá? São filmes, um é dos anos, final dos anos 30 e o outro do início dos anos 50, são dois filmes norte-americanos, tá? Falados em inglês e feitos dentro da cultura americana, etc. Os filmes vão ser disponibilizados. A gente está procurando só com legenda em espanhol para os alunos, os estudantes do Chile, mas a gente vai disponibilizar isso tudo num e-mail para vocês depois, tá? Por isso que não tem um prazo para vocês responderem a atividade. Os dois filmes são... Pode passar, por favor, vai? Bem, o primeiro é esse Cúmplice das Sombras, The Prowler. Em espanhol ele chama El Merodeador, foi o título que eu encontrei, tá? E a ideia, enfim, esse filme, ele é um filme feito numa época em que a liberdade feminina era muito mais restrita do que hoje, né? 1951, mesmo numa sociedade norte-americana, né? Então, a questão que a gente coloca sobre esse filme se ele, como ele representa, sim, tem legenda, como ele representa essa submissão feminina dentro de um conflito que é ambivalente, né? Um conflito. Eu não vou contar o filme para vocês, tá? Porque o filme é super legal, dinâmico, cheio de conflitos. Mas essa personagem feminina, que é essa moça aqui, loura, de vestido amarelo, ela tem uma posição ambivalente dentro dessa história em relação à ideia de uma sociedade em que a submissão feminina ao homem é uma marca forte dessa sociedade, né? Então, a gente elaborou 4 perguntas, vocês vão ver o filme com esse foco, tentando identificar elementos que mostram ou não existe uma resposta certa ou errada para essa análise, né, pessoal? Tudo é uma questão de argumentação, como vocês argumentam, enfim, vão buscar esses argumentos na análise do filme. Então, são 4 perguntas, né, que vocês vão receber, e essas perguntas sempre pedem para vocês identificarem cenas do filme que são exemplos do que vocês estão argumentando, tá bom? É lógico que, para fazer uma análise desse tipo, a gente precisa de um referencial sobre, nesse caso, o tema é submissão feminina ou machismo, feminismo. A gente não vai passar uma leitura específica sobre isso, porque a gente quer que vocês usem o que vocês já entendem dessa questão, o que vocês já conhecem, como vocês se posicionam, porque esse conhecimento vai ser importante para a argumentação de vocês. Mas o que vocês já sabem é suficiente. Pode passar, por favor, o outro. O outro filme é também um filme norte-americano, chamado Stagecoach, em inglês, em português do Brasil, No Tempo das Diligências, em espanhol, La Diligencia. É um filme também clássico, bem antigo, vai ser disponibilizado com legendas. O exercício é o mesmo, né? Também assisti o filme. Vocês vão escolher um dos 2 filmes, tá, pessoal? Não precisa ver os 2 filmes. Quem quiser ver, ótimo. Mas basta escolher um, e são formulários diferentes para cada filme. Só que, no caso No Tempo das Diligências, a questão gira em torno da sociedade democrática, né? O que é a sociedade democrática naquele momento e como o filme representa uma certa ideia de democracia, né? Então, vocês também vão assistir o filme tentando olhar para essa questão, né, da representação da democracia, como é que ela aparece, se ela não aparece, né? Pode me dizer também. Wallace, estamos recebendo sim, a gente já vai te responder, porque se eu interromper a minha fala para te responder, a gente não termina, tá bom? No final vai ter uma rodada para responder as questões.
Então, a questão aqui é olhar, tentar identificar se o filme realmente trata disso e como ele trata. Vocês podem até argumentar dizendo, não, o filme não trata absolutamente dessa questão. São 4 questões também que seguem a mesma lógica da anterior que eu expliquei, né? E que também pede que vocês identifiquem cenas, né? Que de alguma maneira mostra o que vocês estão tentando argumentar. Uma dica a respeito desse filme, né? Mas também do outro, é justamente vocês olharem para a construção dos personagens. E principalmente um elemento, né? Como é que o filme nos faz criar simpatia por um personagem e antipatia pelo outro? Isso é um exercício também que vocês vão fazer durante a análise, porque nessa relação de simpatia e antipatia, né? Eu gosto desse personagem, não gosto daquele, é que está um elemento importante para responder as perguntas e para analisar essa construção da significação do filme, né? Do que está implícito no filme, e também, de uma certa maneira, do endereçamento, né? Aqui, a questão principal não é identificar o endereçamento, mas é mais um exercício de análise sobre essas questões, né? Poderiam ser outras, né? São só questões que a gente escolheu para pensar junto. Pode passar, por favor, Wagner? E aqui a gente tem algumas referências sobre o tema da aula de hoje, tá? Esse PPT vai para vocês também no e-mail, né, que vai ser mandado para vocês, e vocês vão poder também ter o tempo para ler esse material, discutir, trazer questões. Ok? Vamos aqui, então, para as perguntas. Vamos tentar responder. Os filmes vão ser disponibilizados. Acho que não tem na Netflix, né? Mas eles estão no YouTube. O YouTube permite, né, que vocês coloquem legenda. Não tem, não sei se eu se eu perdi alguma pergunta. Wallace, espero que você tenha conseguido acompanhar, né? Acho que a sua rede estava com problema, né? Enfim, pessoal, tudo essas informações vão ser enviadas para vocês por e-mail, né? A ideia é que a gente, enfim, vocês respondendo os formulários que estão em links, né, e acessíveis a todos, a lista de presença já passou, mas acho que a Amanda pode colocar aqui de novo a lista, tá? Para quem não respondeu. E a ideia é que essa atividade de análise seja um exercício, tá? Procurem fazê-la com os conhecimentos que vocês têm, né? Porque é justamente exercitando o olhar de analista, né, de análise, que a gente desenvolve essa capacidade de ver os filmes com outros olhos, né? E identificar questões que podem ser questões pertinentes para serem levadas à sala de aula, né? Então, esse é um ponto importante assim, da aula de hoje e dessa atividade, tá bom?